aconteceu há 3 anos, quando eu morava com minha avó no interior de Minas Gerais. Até hoje, eu não saio de casa depois das 22 horas, em noites de quinta para sexta-feira. Nunca mais. E quando escuto alguém rindo da lenda da mula sem cabeça, achando que é só história de criança, eu sinto um aperto no peito. Um medo visceral que me faz conferir todas as portas e janelas. Porque eu sei que ela é real. Eu vou te contar o que aconteceu naquela noite. Porque toda quinta-feira, quando o relógio marca 23 horas, eu tranco todas as entradas da minha casa e não saio por nada. E por que eu nunca mais voltei para aquela estrada no interior? Esta não é uma história para te assustar. É aviso. Eu tinha 19 anos e estava passando o verão na fazenda da minha avó. Era janeiro, calor intenso. Aquele período entre o colégio e a faculdade onde você não tem muito o que fazer. Minha mãe achou que seria bom eu passar um tempo com minha avó, que estava sozinha desde que meu avô faleceu. A fazenda ficava no interior de Minas, numa região que mais parecia esquecida pelo tempo. Sabe aqueles lugares onde todo mundo se conhece, onde não tem shopping, não tem cinema, onde o entretenimento é sentar na praça e ver o tempo passar? Era exatamente assim. A propriedade da minha avó era grande, uns 50 hectares de terra, com muito mato preservado, uma casa principal e construções antigas espalhadas pelo terreno. Tinha até uma capela abandonada que meu bisavô tinha construído nos anos 40. O lugar tinha aquela atmosfera pesada que lugares muito antigos têm, sabe? Como se as paredes guardassem histórias que você não necessariamente quer ouvir. Minha avó sempre foi muito séria com certas coisas. Ela tinha regras. Não saia à noite nas quintas-feiras. Não se aproximava da mata depois do anoitecer. Não respondia se escutasse alguém chamando seu nome vindo do mato. Sempre achava água limpa na casa para os viajantes. Nunca soube quem eram esses viajantes. Eu, como jovem criado na capital, achava tudo aquilo superstição de gente do interior. Bobagem. Coisa de quem não tem Netflix para assistir e inventa histórias. Eu chegava a rir quando ela me alertava sobre as quintas-feiras. É o dia da mula, ela dizia, completamente séria, parada na porta da cozinha, olhando para o mato, que começava logo depois do quintal. Ela corre pelas matas nesse dia, procurando... Eu nunca tive coragem de perguntar procurando o quê. Algo no jeito que ela falava me impedia. Naquele verão, eu conheci um grupo de jovens da região. A Fernanda tinha 20 anos. Era filha do dono do mercado da cidade. O Lucas, 21, trabalhava na oficina mecânica. E o Matheus, 19 como eu, ajudava o pai na fazenda vizinha. A gente se reunia quase todo dia, menos geralmente no bar do centro, às vezes na casa de alguém, para jogar conversa fora, tomar cerveja, reclamar do calor. Era verão. Era liberdade. Era aquela sensação gostosa de não ter responsabilidade, de estar longe dos problemas da cidade grande. Eu estava me adaptando bem à vida no interior. Acordar com o canto do galo, dormir cedo, passar o dia sem fazer nada de produtivo. A Fernanda era a mais falante do grupo. Sempre tinha uma história para contar, sempre animada. O Lucas era quieto, observador. E o Matheus era o engraçadinho, sempre fazendo piada, tentando impressionar com histórias exageradas. Mas tinha algo sobre a região que eu começava a perceber. As pessoas mais velhas ficavam tensas quando falávamos de certas coisas. Evitavam falar sobre a mata à noite. Mudavam de assunto quando alguém mencionava a quinta-feira. Eu achava estranho, mas não levava a sério. Até aquele dia. Foi uma quinta-feira à tarde, final de janeiro. Estávamos todos sentados na varanda da casa da Fernanda, bebendo limonada gelada, reclamando do calor de 38 graus. O Matheus chegou atrasado, e quando apareceu, estava com uma cara estranha, pálido, meio suado, e não era só por causa do calor. Cara, você está bem? O Lucas perguntou. O Matheus sentou pesado numa cadeira. Meu pai encontrou as galinhas hoje de manhã. Que galinhas? Eu perguntei. As nossas do galinheiro. Ele passou a mão no rosto. 3 galinhas mortas. E não foi bicho comum, não. A Fernanda se inclinou para a frente. Como assim não foi bicho comum? As cabeças foram arrancadas, literalmente arrancadas. Com força bruta, meu pai disse que parecia que alguém tinha puxado com as mãos. E tinha sangue por todo lado. Mas o pior não foi isso. Ele parou, como se não quisesse continuar. O pior foi o quê? Eu perguntei. Tinha marcas no chão, no barro perto do galinheiro, marcas de cascos. Cascos grandes, muito grandes, maiores que os de qualquer cavalo ou boi que a gente tem na fazenda. O silêncio que caiu foi pesado, desconfortável.
A Fernanda tinha ficado tensa, as costas retas, as mãos apertadas no copo de limonada. Mateus, ela disse devagar. Que dia foi isso? Quando seu pai encontrou? Hoje de manhã? Por quê? Qual a diferença? Porque ontem era quinta à noite. A forma como ela disse isso, o tom, a seriedade, fez algo gelar dentro de mim. O Lucas tinha ficado quieto, olhando para Fernanda com uma expressão que eu não conseguia identificar. Medo? Preocupa? Oh, eu tentei quebrar a tensão com uma risada forçada. Gente, vocês não estão falando sério, né? Quinta-feira. Vocês acreditam nessas coisas? O Lucas me olhou. Você é novo aqui. Você não sabe não sei o quê. Foi a Fernanda quem respondeu. A mula. Ela aparece nas quintas. Sempre foi assim. Desde que a região foi colonizada, segundo os mais velhos, ela mata animais. E às vezes é pior. Pior como? Ninguém respondeu. Naquela noite, eu não consegui dormir direito. Ficava pensando na história, nas galinhas mortas, nas marcas de cascos, na cara séria da Fernanda quando ela falou sobre às vezes é pior. No dia seguinte, eu fui até a cidade fazer compras para minha avó. No mercado, comecei a ouvir as conversas. As pessoas sussurravam sobre o galinheiro do Mateus. Diziam que tinha começado de novo, que era ano de mula forte, que todo mundo deveria tomar cuidado. Quando voltei para a fazenda, minha avó estava na varanda, olhando para o horizonte. Ela sempre fazia isso nas tardes de quinta-feira. Ficava observando a linha das árvores, como se esperasse ver algo aparecer. Vó, eu disse sentando ao lado dela. Me conta a verdade, sobre a mula sem cabeça. Por que todo mundo aqui leva isso tão a sério? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então suspirou fundo e começou a falar. Há muito tempo, mais de 100 anos atrás, uma mulher viveu nessa região. Ela era bonita, dizem, jovem, mas se apaixonou por quem não devia menos um padre da igreja da cidade. O relacionamento era secreto, escondido, proibido. Eu já tinha ouvido versões dessa história antes, mas deixei ela continuar. Quando a comunidade descobriu, foi terrível. A mulher foi expulsa, humilhada publicamente na frente da igreja. Chamaram ela de todos os nomes. O padre, claro, não sofreu nada. Continuou na igreja como se nada tivesse acontecido. E a mulher sumiu. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Alguns dizem que ela se enforcou na mata. Outros dizem que foi embora. Mas o padre morreu poucos meses depois. Encontraram ele na estrada, de madrugada. Tinha sido pisoteado, ossos quebrados. Acabe. Bom, a cabeça nunca foi encontrada. Um arrepio percorreu minha espinha. E foi depois disso que ela começou a aparecer. Minha avó continuou. Nas quintas à noite, uma criatura enorme, do tamanho de um cavalo grande, mas diferente. Preta, sem cabeça, com fogo saindo de onde o pescoço termina. Ela corre pelas matas, pelas estradas, procurando. Sempre procurando. Procurando o quê? Minha avó me olhou nos olhos. Vingança, dizem alguns. Outros dizem que ela procura o padre, mesmo depois de morto. Mas o que todo mundo concorda é que você não quer estar no caminho dela. Porque quem ela encontra, bom, não são encontrados inteiros depois. Na quinta-feira seguinte, aconteceu de novo. Dessa vez foi na propriedade do seu Antônio, o vizinho da minha avó. Ele apareceu na nossa porta pela manhã, chapéu na mão, cara fechada. Dona Maria, ele disse para minha avó, preciso falar com a senhora. Eles conversaram baixo na cozinha. Eu tentei não escutar, mas era impossível não ouvir fragmentos. 5 galinhas, pegadas, enormes. A cerca estava quebrada, como se algo grande tivesse pulado. Quando seu Antônio foi embora, minha avó veio até a sala onde eu estava. Ela tinha aquela expressão que eu estava começando a conhecer, preocupação misturada com resignação. Ela está ativa de novo, foi tudo o que disse. Vó, você realmente acredita nisso? Ela não respondeu, apenas foi até a janela e fechou as cortinas, mesmo sendo uma aldeia e tendo sol lá fora. Naquela tarde fui até a propriedade do seu Antônio com a desculpa de devolver uma ferramenta emprestada. Queria ver com meus próprios olhos. Queria provar para mim mesmo que tinha uma explicação lógica. O galinheiro ficava nos fundos da propriedade. Quando cheguei lá, seu Antônio estava consertando a cerca. O chão ao redor estava revirado, com manchas escuras que eu preferi não identificar. Posso ver as pegadas? Eu perguntei. Ele apontou sem falar. E lá estavam, na terra úmida, claras como se tivessem sido feitas há poucos minutos, pegadas de cascos.
Mas não eram normais. Eram grandes demais, menos maiores que as de qualquer cavalo que eu já tinha visto. E profundas. Como se o que quer que tivesse feito aquelas marcas pesasse muito. Muito mesmo. Havia também algo estranho nas pegadas. Elas começavam no meio do terreno, como se a criatura tivesse aparecido ali do nada, e terminavam do mesmo jeito. Simplesmente paravam, sem levar a lugar nenhum. Ela some, seu Antônio disse atrás de mim. Aparece num lugar, ataca e some. Sempre foi assim. Os dias passaram. Eu tentava convencer a mim mesmo de que havia uma explicação racional. Um animal selvagem grande. Uma onça, talvez, ou um grupo de cães ferais. As pegadas, barro úmido distorce marcas e as historias, paranoia coletiva de gente que não tem muito o que fazer. Mas mesmo dizendo isso para mim mesmo, eu notava mudanças no meu comportamento. Eu conferia as portas à noite, evitava olhar para janelas depois de escurecer. E nas quintas-feiras eu ficava inquieto, nervoso sem motivo aparente. A Fernanda me ligou numa terça-feira. Vai ter uma festa na cidade quinta que vem. Aniversário do primo do Lucas. Você vem quinta-feira? O perguntei, e mesmo eu percebi a hesitação na minha voz. Por quê? Nada. Só. Que horas vai acabar? Ela ficou em silêncio por um momento. Você tá levando essas histórias a sério agora, né? Não. Claro que não. Só perguntei. Olha, a festa vai ser na casa do primo do Lucas. Na cidade, muita gente, muita luz. Você vai ficar bem e pode dormir lá se quiser, ao invés de voltar para a fazenda de noite. Fazia sentido. E eu não queria parecer covarde. Tá bom, eu vou. A quinta-feira chegou. Eu passei o dia tentando não pensar nela, mas era impossível. Minha avó estava tensa o dia todo, mais silenciosa que o normal. No final da tarde, quando eu disse que ia sair, ela me segurou pelo braço. Você volta antes da meia-noite. Não foi um pedido. Vó, eu provavelmente vou dormir na cidade, então não volte hoje. Volta amanhã de manhã, mas não viaje nessa estrada depois das 11 da noite. Me promete. A seriedade no rosto dela me fez acenar que sim. Prometo. A festa era na casa do primo do Lucas, numa rua residencial no centro da pequena cidade. Tinha música, bebida, gente conversando animadamente. Era normal, reconfortante. Até ver gente rindo, se divertindo, sem medo de nada. Eu, o Lucas, a Fernanda e o Mateus ficamos conversando no quintal. Em algum momento, começamos a jogar videogame na sala. Perdemos completamente a noção do tempo. Estava sendo divertido. Eu estava relaxado pela primeira vez em dias. Foi quando olhei para o relógio na parede. Las 11:35 da noite. Meu coração deu um salto. Cara, eu disse pro Lucas, interrompendo o jogo. É quase meia-noite. Ele olhou pro relógio e ficou pálido. Você precisa ir embora agora. Ou fica aqui. Não sai agora. A fazenda da minha avó é só 15 minutos daqui. Em qual estrada? A principal, a de terra. A Fernanda tinha se levantado. Aquela estrada passa pela mata fechada. Você não pode ir por ali. Não hoje. Não a essa hora. Eu prometi para minha avó que voltaria ou antes da meia-noite ou só amanhã. Então fica. O Mateus disse, mais alto do que pretendia. Alguns na festa olharam pra gente. Cara, sério, fica aqui. Não é besteira. Mas eu já tava pegando as chaves do carro. 25 minutos até meia-noite. 15 minutos de estrada. Eu teria tempo de sobra. Eu vou ficar bem, eu disse, tentando soar confiante. É só uma estrada. A forma como os três me olharam menos, com uma mistura de medo e pena, deveria ter sido aviso suficiente. A estrada estava completamente vazia, escura. Apenas meus faróis cortavam a escuridão densa da noite sem lua. As árvores dos dois lados formavam um túnel claustrofóbico. Quanto mais eu dirigia, mais fechado o caminho parecia ficar. Eu acelerava, querendo chegar logo. Olhei para o relógio do painel. 23:48. 12 minutos. Só 12 minutos. Estaria em casa, seguro. Foi quando o motor do carro começou a falhar. Primeiro foi um barulho estranho, como se algo estivesse preso no motor. Então ele tossiu. Uma vez, 2 vezes. A potência caiu. Tentei acelerar mais, mas o carro não respondia. E então, o motor morreu completamente. O carro foi perdendo velocidade até parar no meio da estrada. Eu girei a chave. Nada. De novo. Nada. Apenas o clique fraco da bateria tentando ligar o motor que simplesmente não queria funcionar. Não! Eu sussurrei. Não. Agora não.
Olhei pro relógio. Las 11:52 da noite, 8 minutos para meia-noite. Meu coração estava acelerado agora, batendo tão forte que eu podia sentir nas têmporas. Peguei o celular. Sem sinal, claro. Estrada rural, no meio do nada. Sem torre de celular por quilômetros. Respirei fundo, tentando acalmar. É só um carro com problema mecânico, eu disse em voz alta, como se falar tornasse real. Não tem nada aqui. São só histórias. Foi quando ouvi o primeiro som. Vinha de longe, das matas à esquerda da estrada. Um som pesado ritmado, como cascos batendo no chão, correndo e vindo na minha direção. Todo o meu corpo congelou. Meus dedos apertaram o volante tão forte que as juntas ficaram brancas. O som estava ficando mais alto, mais próximo e mais rápido, e então veio o relincho. Não era de cavalo, não era de nenhum animal que existe nesse mundo. Era um som gutural, profundo, reverberando como se viesse de um lugar impossível. Um som que não deveria existir. Um som que fazia meus ossos vibrarem, meu estômago embrulhar, meu cérebro gritar que algo estava terrivelmente, horrivelmente errado. As árvores à minha esquerda começaram a balançar violentamente, como se algo enorme estivesse passando por elas. Galhos quebrando, folhas voando, e aquele som de cascos cada vez mais alto. Mais próximo. Por favor, eu sussurrei, girando a chave de novo. Por favor, liga. Liga. Nada. As árvores na beirada da estrada se abriram, e ela apareceu. Era enorme, maior que qualquer cavalo que eu já tinha visto. Tinha que ter uns 2,5 metros de altura. O corpo era preto. Não um preto normal. Era um preto que parecia absorver a luz ao redor. Um preto que não deveria existir na natureza. E onde deveria estar a cabeça? Não tinha nada. O pescoço terminava abruptamente numa linha irregular, como se tivesse sido cortado com força bruta. E dali, do pescoço decepado, saía fogo. Mas não era fogo normal. Era uma chama azul esverdeda, dançando, pulsando, lançando sombras impossíveis nas árvores ao redor. A luz do fogo iluminava a criatura com um brilho fantasmagórico, doentio. Ela parou na estrada, a talvez 10 metros do meu carro, completamente parada, virada na minha direção. Eu não conseguia respirar. Meu corpo inteiro estava paralisado. Eu queria gritar, mas nenhum som saía. Queria correr, mas minhas pernas não respondiam. Só conseguia olhar fixamente para aquela coisa impossível à minha frente. A criatura deu um passo em direção ao carro. O casco bateu no chão com um som metálico, pesado, que ecoou pela estrada. O fogo do pescoço brilhou mais intenso, mais quente. Eu podia sentir o calor através do vidro. Outro passo, mais próximo. E então, ela relinchou de novo. O som foi tão alto, tão penetrante, que eu cobri os ouvidos com as mãos. Mas não adiantou. O som parecia vir de dentro da minha cabeça, dos meus ossos, do meu peito. Doeu fisicamente. Meus ouvidos zumbiam. Minha visão ficou embaçada. Foi quando meu instinto de sobrevivência finalmente acordou. Eu me joguei do banco do motorista para o chão do carro. Encolhe, cobri a cabeça com os braços e rezei. Pela primeira vez em anos, desde que eu era criança, eu rezei. Rezei para Deus, para qualquer coisa que estivesse escutando, para me proteger, para fazer aquela coisa e ir embora, para eu sobreviver aquela noite. Ouvi os cascos se aproximarem, batendo no chão. Um som rítmico, pesado, metálico. Cada batida parecia fazer o chão tremer. O carro inteiro vibrava. Ela estava ao lado do carro agora, do lado esquerdo. Eu podia ouvir a respiração, se é que se podia chamar aquilo de respiração. Era um som ofegante, pesado, molhado, vindo do pescoço sem cabeça, como o ar sendo forçado através de um buraco que não deveria estar ali. O calor aumentou, intenso, como estar perto de uma fornalha. Eu podia sentir através do metal da porta. Minha pele começou a suar não só de medo, mas de calor literal. E então ela bateu no carro. O impacto foi violento. O carro inteiro balançou. O metal gemeu. Vidro rachou. Eu gritei, finalmente conseguindo fazer um som sair. Um grito de puro terror. Ela bateu de novo. E de novo, cascos contra metal, bang, bang, bang. Cada impacto mais forte, mais violento. O carro estava sendo amassado. Eu estava sendo sacudido como um boneco. E então, tão repentinamente quanto começou, parou. Silêncio absoluto. Só o som da minha respiração ofegante. Do meu coração, batendo como um tambor. Do metal ainda ecoando dos impactos. O me mexe não por muito tempo.
5 minutos? 10? Não sei. Eu perdi completamente a noção do tempo. Eu ficava ali encolhido no chão do carro, tremendo, esperando sentir aqueles cascos, aquele calor, aquele relincho impossível de novo. Mas nada aconteceu. Quando, finalmente, muito lentamente, tive coragem de levantar a cabeça e olhar pela janela. Ela tinha sumido. A estrada estava vazia, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas o lado esquerdo do carro contava uma história diferente. Com mãos ainda tremendo descontroladamente, tentei a chave de novo. O motor ligou na primeira tentativa, como se nunca tivesse havido problema. Eu não esperei. Não hesitei. Pisei no acelerador a fundo. Dirigi o resto do caminho a 120 km por hora. Não importava que fosse estrada de terra. Não importava que fosse perigoso. Eu só queria sair dali. Eu só queria chegar em casa. Não parei até estar dentro da garagem da fazenda, com o portão fechado e trancado atrás de mim. E mesmo ali, dentro da garagem, com paredes ao redor, eu não me sentia seguro. Minha avó estava acordada, esperando na varanda, mesmo sendo quase 1 da manhã. Quando me viu saindo do carro, cambaleando, branco como um fantasma, ela apenas acenou com a cabeça. Você viu? Não foi uma pergunta. Eu só consegui acenar que sim. Ela veio até mim, me abraçou forte. Graças a Deus você está vivo. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado na cama, luzes todas acesas, olhando para a janela. Toda vez que fechava os olhos, eu via aquela criatura, aquele pescoço decepado, aquele fogo impossível. Ouvia aquele relincho que não deveria existir. No dia seguinte, quando o sol já estava alto, fui examinar o carro. Do lado esquerdo, as portas estavam amassadas. Não muito. Alguém de fora poderia achar que eu tinha batido em algo, mas eu sabia. Eu tinha sentido. Aqueles eram impactos de cascos, marcas profundas no metal, como se algo muito pesado tivesse batido ali com força descomunal. E havia algo mais. Uma queimadura, uma marca longa, irregular, percorrendo a lateral do carro, como se algo muito quente tivesse roçado ali. A tinta estava chamuscada, bolhas no metal. A Fernanda, o Lucas e o Matheus apareceram na fazenda à tarde. Quando viram o carro, ficaram em silêncio. Não precisei contar a história. Eles sabiam. Você teve sorte. Foi tudo que o Lucas disse. Tem gente que não tem, a Fernanda completou, quieta. Eu fiquei mais 1 semana na fazenda. Depois, voltei para a capital. Disse para minha mãe que estava com saudades de casa, que tinha aproveitado bastante o interior. Não contei a verdade. Como eu poderia? Quem acreditaria? Mas eu nunca mais voltei. Minha avó vem me visitar na cidade agora. E toda vez que ela vem, eu vejo no olhar dela que ela sabe que sabe que eu sobrevivi a algo que poucos sobrevivem. Até hoje, 3 anos depois, eu não saio de casa em noites de quinta-feira. Não depois das 22 horas. E se por algum motivo eu preciso estar na rua, eu fico em áreas movimentadas, com muita luz, muita gente. Eu não dirijo em estradas vazias. Não importa o dia, não importa a hora. Se tem mata dos dois lados, se é muito isolada, eu não vou, prefiro dar a volta. Prefiro chegar atrasado. Qualquer coisa menos arriscar, ficar preso numa estrada escura de novo. Às vezes quando é quinta-feira e tá quase meia-noite, eu acordo, sem motivo aparente. E juro que escuto, ao longe, muito longe, o som de cascos batendo no chão. E aquele relincho impossível, gutural, que faz meus ossos vibrarem mesmo através das paredes da minha casa na cidade. Eu pesquisei depois. Descobri que em Minas Gerais, só em Minas, há pelo menos 50 relatos registrados de encontros com a mula sem cabeça nos últimos 100 anos. 50 relatos documentados. De pessoas que sobreviveram para contar. Não há estatísticas de quantas não sobreviveram. Há também os desaparecimentos. Pessoas que sumiram em estradas rurais nas quintas à noite. Nunca encontradas. Casos arquivados, sem explicação. A polícia os classifica como acidentes, fugas voluntárias, crimes passionais. Mas quando você junta os pontos, o dia da semana, o horário, a localização isolada, menos vê um padrão. Um padrão que ninguém quer reconhecer. Porque reconhecer significaria admitir que há coisas nesse mundo que não podem ser explicadas. Até hoje, eu não sei o que ela era. Se era realmente a mulher amaldiçoada de 100 anos atrás, se era algo mais antigo, menos alguma entidade que sempre esteve ali, nas matas, esperando. Se era manifestação de raiva, de dor, de vingança que se tornou algo físico, algo real. Só sei que ela é real.
tão real quanto você ou eu, e que nas quintas-feiras à noite, no interior de Minas Gerais, em Goiás, no interior de São Paulo, em qualquer lugar onde ainda há matas antigas e estradas vazias, você não quer estar sozinho. Porque se você ouvir os cascos se aproximando na escuridão, se você ver aquele fogo atules verdedo entre as árvores, se você ouvir aquele relincho que não deveria existir, pode já ser tarde demais. E tudo que vão encontrar do seu carro no dia seguinte serão marcas de cascos no chão e metal amassado. Se encontrarem alguma coisa, a mula ainda tá lá. Ela sempre esteve. Ela sempre estará. E ela tá procurando... sempre procurando.